Salve, salve clubistas, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no episódio 2 do Fala Clubista, um quadro novo aqui no canal, que a gente faz algumas entrevistas com alguns convidados. Estou aqui com o Luca, o segundo apresentador. O José infelizmente não pôde vir nesse episódio, mas bora começar, né, Luqueta? Você pode começar introduzindo aí o convidado de hoje. É isso, hoje nós estamos com o segundo convidado do quadro, como o Bruno já falou, o nosso quadro Fala Clubista. Nós já tivemos o Zé Carlos, para quem não assistiu, assiste lá o vídeo anterior. Vou deixar um card também aí para vocês. E hoje nós estamos com ele, que é empresário, sócio da Trust Football. Estamos com ele, Rafael Normandi. E aí, Rafa, fala um pouquinho sobre você aí. Prazer, Luca. Putz, eu esqueci teu nome. Bruno. Vamos lá. Luca e Bruno, prazer estar aqui falando com vocês, do canal de vocês, tá? É muito legal, assim, estar participando de uma conversa sobre futebol, né? A paixão aí, nossa paixão nacional, paixão do brasileiro, e legal ver jovens assim como vocês com esse tipo de atitude, né, de projeto, e estamos aqui para somar e falar um pouquinho da nossa trajetória, tá? Apresentando, meu nome é Rafael Normandi, né, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Alagoas, aí tenho também uma pós-graduação em gestão de futebol. E trabalho aí com futebol há quase 15 anos, né? Já tive já ocupei diferentes funções. Hoje eu sou sócio proprietário da Trust, onde a gente tem mais 3 sócios. E já trabalhei como diretor executivo de futebol. Então, assim, sou jovem, mas tenho certa experiência aí, espero agregar aí e somar para o projeto de vocês aí, para o canal de esporte de vocês. Com certeza vai, com certeza. Bora começar aqui nosso papo, né? Começando assim, a começo da sua trajetória mesmo trabalhando com o futebol, né? Você começou com a Trust Football mesmo, sendo sócio, como você falou? Sim. Eu comecei como funcionário da empresa, né? A empresa fundada por um dos meus melhores amigos, amigo de infância, Tomás Vilela, amigo este que a gente estudou junto desde da primeira série, né, do colégio. Então a gente sempre teve o sonho de trabalhar com futebol, a gente sempre jogou junto, a gente fazia dupla de ataque juntos. Então, assim, a gente tem esse sonho. Quando ele voltou, ele fez uma pós-graduação na Universidade de Liverpool. Ele fez uma pós-graduação também voltada para futebol. E aí ele abriu a empresa em São Paulo e me convidou para ser o gerente da empresa aqui em Maceió. Então a gente começou a empresa aí em 2009, eu era proprietário, era funcionário, e eu vim me tornar sócio em 2016 ou 2017, salvo engano. E é isso, a minha trajetória começou lá atrás. A gente tinha uma parceria com um clube aqui, clube empresa chamado Corinthians Alagoano, né? Vocês todos conhecem. Sim. E nesse clube também eu desempenhei a função de diretor executivo das categorias de base do clube. Então a nossa empresa trazia muitos jogadores de fora, a gente vinculava esses jogadores no clube, né? Lá eles tinham a oportunidade de jogar, crescer, né? Se desenvolver esportivamente, e a gente fazia uma parceria entre a empresa e o clube na venda dos jogadores. A gente ficava com uma parte e o clube com outra. Então foi o nosso início aí, foi 2009, dessa maneira. Entendi. Posso te chamar de Rafa, né? Pode ficar à vontade, Certo. aqui é totalmente informal. Certo. Então, Rafa, eu queria perguntar para você, o Bruno já perguntou como você começou a sua trajetória, mas eu queria perguntar se antes você já gostava de futebol, você já era apaixonado? Sim, por apaixonado, igual vocês, totalmente apaixonado por futebol. Sempre, desde muito novo, muito pequeno, sempre joguei. Modéstia à parte, jogava bem. Hoje em dia, o futebol eu nem jogo muito hoje em dia, estou mais no futebol, né? Mas jogava muito bem e sim, sempre fui apaixonado pelo futebol. Torcedor de São Paulo, futebol. Opa, também. Ele também. Uma coisa boa, então estamos em casa. É um dos clubes que a gente mais teve. A gente teve vendas assim representativas, já teve muito jogador interessante lá em São Paulo. Hoje em dia a gente ainda tem jogador, não no profissional, mas tem na base lá. Então sempre foi uma satisfação a gente trabalhar junto com o meu clube do coração. Mas assim, desde muito novo, sempre acompanhei também muito o futebol de seleção, sempre fui apaixonado pela seleção brasileira também.
Aqui em Maceió também torcia, né, para um clube da região, que era o CRB. Mas quando a gente começa a trabalhar com futebol, você começa a deixar um pouco de lado né, essa sua paixão de torcedor, porque você termina pode ter conflito de interesse, ser mal interpretado, né, que está privilegiando um e não o outro por ser seu clube. Então assim, já me deparei várias vezes torcendo contra o meu clube, porque já tive jogador jogando no rival, e no confronto você está torcendo pelo seu jogador, pelo seu atleta, você saia bem no jogo, que ele se saia bem, destaque. então assim, você torce contra o seu clube. Sim. Então mas hoje em dia eu consigo equilibrar melhor isso, sabe? Eu consigo torcer pelo meu clube, quando não está envolvendo nada, nenhum jogador meu, eu consigo deixar essa paixão assim viva ainda dentro de mim e separar melhor essa situação, né? Consigo mais hoje em dia. Assim, o São Paulo, ele tem uma base muito boa, né? Assim, ele sempre revelou vários jogadores. Hoje mesmo você pode ver assim, no elenco tem vários jogadores da base, que a base do time do São Paulo é a base, né? Sim. Infelizmente não, nosso time do último final aí, né? Foi assim, triste demais. Faz parte. Mas assim, é interessante você falar também que por causa do trabalho você teve que deixar um pouco de lado essa paixão, porque eu já vi jornalistas ou até outras pessoas que trabalham com futebol. Sim. E não podem expressar assim porque podem ser mal interpretadas, né? Tem outros jornalistas que você vê que declaram mesmo, né? Sim. Que torce e tal, e não tem problema, acho que consegue, né, eticamente separar isso. O segredo é saber equilibrar. Exatamente. Justamente. Exatamente. Sim. Então, é isso, falando de São Paulo, você falando aí sobre a questão da formação e de atletas, você vê que é um clube modelo nisso, né? Sempre foi São Paulo, de ter uma boa estrutura de formação lá em Cotia, então, que é o princípio de tudo, a base, né? Porque a base ela fomenta a sua equipe principal, né? Um retorno esportivo muito grande, e pode ter um retorno, né, financeiro com vendas ou empréstimos que envolvem valores, né, monetários. Então assim, é o começo de tudo aí, a base, e o São Paulo sempre trabalhou, sempre foi modelo nesse trabalho. Sim. Você falou do São Paulo, falou da base, a gente falou no caso. Sim. E aí eu estava pesquisando um pouco sobre a Trust e eu vi que o Luiz Araújo e o Lucas Fernandes fazem parte da empresa, né? Sim, São gerenciados pela empresa. Eu era fã dele. Gostava, Gostava muito dele jogando São Paulo. Os meninos foram muito bem de São Paulo, têm uma identidade com o clube, né, até hoje. Participaram das categorias de base, né, foram destaques na base, fizeram transição para o profissional, chegaram a jogar, né, profissionalmente no São Paulo, e depois a gente chegou a fazer a venda, né? Sim. Mas eu queria perguntar para você exatamente, como é lidar com, não hoje em dia, porque eles já estão mais velhos, mas quando você pega um atleta muito jovem, como é lidar com ele, como é apresentar para ele a realidade no mundo do futebol? Porque muitas vezes é o empresário que apresenta isso para ele, né? Não é família, sim, não é time, é o empresário. Uma primeira proposta assim, né, que já envolve valores mais altos. Sim. Quando a gente começa o trabalho com o jovem, a gente tem uma grande responsabilidade, né? A gente termina sendo a extensão da família desses garotos. Então a gente se considera muito importante na vida deles também nos aspectos extra-campo, né? A gente cuida, a gente faz uma carreira aí, cuida de 360, né, da carreira deles. Então a gente está de olho em tudo que eles fazem dentro de campo, que eles fazem fora, né? Estamos à disposição deles em todo sentido. Então quando a gente começa esse trabalho, sabendo essa responsabilidade que a gente tem, a gente sempre enfatiza para que eles continuem estudando, né, que tenham sua formação, né, no colégio e tal. A faculdade realmente é um pouco mais difícil, mas tem alguns que conseguem, né, fazer as duas coisas, jogar futebol. Tem um jogador do Manchester City, o nome dele é Rodri. Ele é formado em administração. Sim, exatamente. Ele jogando conseguiu se formar. Perfeito. Você tem alguns casos aqui no Brasil também. Você tem o próprio Sócrates, que foi um grande jogador do Corinthians, que conseguiu, né, se formar médico jogando. Então, assim, são casos raros. Sim, casos raros. Né, mas, assim, acontece. Então, a gente, quando começa a trabalhar com jovens, a gente é uma responsabilidade, como eu falei, né, aqui no começo. Então, a gente tem que informar de que não basta ter o talento, você tem que ter trabalho, você tem que abdicar de muita coisa, né?
seus amigos que têm a sua idade estão saindo, estão se divertindo, você termina não fazendo, você vai estar mais tempo num clube, né? Ou alojado ou não, você vive, você tem que se cuidar um pouco mais, né? Todo mundo tem que se cuidar, mas você tem que se cuidar um pouco mais da sua alimentação, do seu sono, você tem que ter uma vida mais regrada. Então, assim, você tem que abdicar de muita coisa, né? E é uma profissão que você começa muito jovem, né? Nem todas as profissões, de menor não pode trabalhar, né? O futebol é uma exceção a isso. O atleta com 16 anos já pode ser profissionalizado. Então, ele adquire esse senso de responsabilidade muito jovem. Então, o nosso papel é auxiliar, mostrar que não basta ter talento, que tem que abdicar dessas coisas, focar muito no treinamento, no comportamento extracampo, que é tudo. A gente costuma dizer que para um jogador assim, virar, é o termo que a gente fala, né, ele tem que evoluir bem e se destacar em todas as valências físicas, técnicas, táticas, psicológicas, mas aí entra o fator sorte, estar no lugar certo na hora certa, estar no clube certo, né, resiliência de você não desistir quando acontecem as primeiras negativas, os primeiros não, né, em avaliações e peneiras de clube. Quantas vezes a gente não escuta aí caso famoso que todo mundo sempre fala do Cafu, que antes de ser jogador profissional foi negado em várias peneiras. 20 peneiras, então, assim, essa é a realidade de muitos. Tem alguns que fazem essa transição base profissional de uma maneira mais rápida, outros de uma maneira mais devagar. Então, assim, você tem que estar preparado para esse processo e cabe a gente, né, fazer essa preparação junto com o atleta, junto com a família, junto com o clube, que acho que é um trabalho que requer essa interação de todas as partes. Vai lá. Então, Rafael, eu queria perguntar para você uma coisa que... Essa pergunta, no caso, quem me deu a ideia foi o nosso outro amigo daqui, o José, que ele já perguntou para o último entrevistado também, que é uma coisa que eu acho muito interessante perguntar, que é qual foi o momento mais marcante para você como empresário, assim, um que você lembra, que você acha, tanto como um jogador que ganhou um título, ou você que conquistou alguma coisa junto dele também. Assim, eu estaria sendo injusto com vários jogadores se eu falasse um só, né? Realmente. Porque tem tantos momentos, porque, por exemplo, você, como empresário, a gente vive o dia a dia dos atletas como se fosse... A gente vive a vida deles como se fosse a nossa. Então, assim, a gente vibra nas vitórias, a gente sofre nas derrotas, nas fases ruins, né? Não é só mil maravilhas, né? Então, assim, a vida do jogador tem muitos altos e baixos, alguns mais, outros menos. Então, assim, a gente tem que estar junto sempre. Assim que a nossa empresa trabalha. Enfim, então a gente às vezes até marca momentos de sofrimento, momento de uma lesão, quando um atleta nosso está muito bom. Então isso me marcou já, algumas lesões. Teve o nosso jogador agora, o Lucas Alta, que é um jogador do Atlético Paranaense. Sim, é o zagueiro, né? É o zagueiro, foi titular até agora no jogo da Libertadores essa semana, contra o Caracas fora. Ele, numa época que ele estava muito bem, teve uma lesão grave ano passado. Então, assim, ficou um tempo fora. Então, isso marca, né? Isso choca a gente, a família, fica todo mundo triste, mas a volta por cima dele, o retorno dele. Então, assim, estava conversando com ele esses dias, você fica muito feliz, né? Você vibra junto. E aí você vai ter o seu primeiro jogador convocado para a seleção brasileira de base, no nosso caso, como eu falei antes, a gente nunca teve jogador na seleção principal, mas já teve vários jogadores de base sendo convocados. Seu primeiro jogador fazendo um gol num estádio lotado, o primeiro jogo de Champions League, de Europa League, do jogador seu, um título estadual, um título nacional, um título sul-americano. Né? A gente já teve jogadores sendo campeão da Copa Sul-Americana. Então, assim, cada conquista dessa marca, mas sem citar nomes, assim, já teve eu estar no estádio lotado e um jogador meu fazer 4 gols no jogo. Né? E aí eu estar assistindo o jogo do lado do presidente, sabe? Ser bem bacana, Sim. Se abraçando, e esse jogador também teve uma trajetória bem difícil no começo. Então, assim, você fica assim naquela hora pensando, né? Você sabe do sofrimento que teve, e aí você vê um estádio lotado, o cara fazendo 4 gols numa partida, você faz, poxa, é muito especial. E às vezes um gol só já se torna especial, não 4. Por isso que eu falei, são tantos momentos. Eu citei esse agora, sem citar nomes, eu falei,
que é muito, mas, poxa, imagina um título, então você acompanhando na televisão ou em loco no estádio, já vi muitos jogadores meus também ganhando títulos, então assim, é muito gratificante, é emocionante participar de tudo isso. A gente que ama o futebol, né, é muito legal, vale a pena todo o esforço, porque é um trabalho assim, nosso, que é de domingo a domingo, a gente não para nunca, a gente não tem férias. A gente às vezes se dá alguns momentos de férias, né, de estar mais recluso com a família e tal, mas o futebol não para, né? Quando está todo mundo de férias, em períodos assim, nossos, que dezembro, janeiro, no meio do ano, é no momento que a janela de transferências internacionais estão bombando, então a gente não para, então todos os nossos amigos, familiares de férias, enquanto você às vezes está no celular, no computador e ligado e querendo fazer alguma coisa, então assim... nessa hora dessas vitórias, dessas conquistas, faz tudo valer a pena. Legal. Eu queria saber assim uma coisa, como é que vocês descobrem um atleta? Vocês têm aquele primeiro contato, sabe? Vocês veem que eles estão digamos, em evidência, ele está se destacando, sim, como é que é isso? Tem alguém nesse processo de captação dentro da empresa, a gente tem alguns profissionais que trabalham para a gente, que funcionam como analista de desempenho, scout, né, que são olheiros, que é observadores técnicos, então você pode falar vários nomes assim sobre essas pessoas que trabalham, né, nesse sentido. Então assim, a gente já tem um olhar clínico, assim, um olhar mais apurado sobre os jogadores, mas muitas vezes a gente recorre a esse tipo esses profissionais que estão dentro da nossa empresa e também fora, terceirizados, indicações às vezes de algum colega profissional da área, um treinador de uma equipe que a gente tem uma boa relação, que fala, poxa, ó, tem aquele menino que está muito bem, vale a pena olhar, né? Às vezes um familiar que conta, mas assim, isso é uma maneira mais subjetiva, né? Menos profissional, digamos assim. Mas geralmente é essa, a captação no mercado a gente faz de forma, né, bem profunda, bem detalhada. Vai ver quem são os atletas que são destaques em tal categoria no clube, começa a acompanhá-lo, a ver jogos em loco, jogos, né, pela TV, pela internet, traçar toda uma análise de estatística qualitativa, quantitativa de jogador, né, seus números, seu desempenho nos jogos. Aí depois você vê uma totalidade de jogos, que ele vai bem ou que ele vai mal. E aí você vai vendo, né, alguns atletas com pouco tempo de análise, você já destaca como um jogador, né, diferenciado, outros com um pouco mais de tempo. E aí a gente faz né, o approach na família, a gente vai na família, no jogador. Se ele for de menor, tem que ir na família, conversar com o pai, com a mãe. Se for de maior, já vai direto nele. Às vezes o jogador já tem empresário, então a gente despertou o interesse naquele jogador, então ele tem empresário, você vai e conversa com o empresário. Se você tem interesse, vê alguma forma de fazer parceria e trabalhar em conjunto, que isso é possível fazer. Então assim, após você detectar que esse jogador tem um futuro, né, um possível destaque, aí você faz esse tipo de captação, traz para a empresa e aí você faz um vínculo na sua empresa, né? Assina um contrato de agenciamento, né? Então tudo isso bem profissional. Nós somos uma empresa cadastrada como intermediária CBF, então assim, você ser intermediário CBF é mais ou menos como você ter a OAB para trabalhar como advogado, né? Você ter o CRES para trabalhar como corretor, é uma regulamentação do nosso trabalho. Aí você vai lá, passa por todo um processo de análise pela própria CBF, da sua empresa, da sua documentação, de todo o seu trabalho feito. E aí você, como uma empresa cadastrada intermediária CBF, os contratos dos seus jogadores são todos cadastrados num sistema. E você tem todas as leis, as regulamentações da CBF que lhe protegem, que dão nossos, né, direitos, deveres para a gente e para os nossos jogadores também. Então é mais ou menos esse o processo, de forma resumida e compacta para vocês. Certo. Ô Rafa, muitas vezes a gente vê no mundo do futebol muitos jogadores que, por exemplo,
Acontece às vezes de gente, ao invés de cobrar o jogador, cobrar o empresário, porque muitas vezes não sabe o que acontece por trás. A gente teve um caso recente, que eu não sei se você conhece o Luva de Pedreiro, o Irã Ferreira. Sim. Pronto, a gente teve esse caso recente dele que deu muita polêmica, muita gente falou do empresário dele. Só que assim, ninguém sabe o que acontece por trás. Então eu queria perguntar pra você, você acha que às vezes as pessoas cobram demais sem saber o que realmente acontece? Porque não é assim necessariamente. Né? Sim, com certeza. É porque é o seguinte, todo brasileiro é um pouco treinador de futebol. Todo brasileiro é um pouco médico, a gente sempre fala isso. Então assim, todos nós, o futebol está dentro da paixão do brasileiro, então todo mundo acompanha muito seus clubes. Então muitas vezes você tem uma falsa impressão que você entende tudo, sabe? Tudo que você vê é uma verdade, tudo que você escuta, não, eu sei, é assim que acontece, e muitas vezes não é, cada caso é um caso. Tchau, manda um tchau aqui. Então, assim, cada caso é um caso. Você vai ter bons e maus profissionais em qualquer área. Você vai ter bom empresário de jogador de futebol, você vai ter bom médico, você vai ter bom advogado, bom dentista, e você vai ter maus profissionais também nessas áreas. Então, assim, muitas vezes o trabalho de empresário é muito julgado, né? Você fala, o jogador não foi porque o empresário não deixou, ou o empresário que fez com que escalasse tal jogador, e muitas vezes não é assim, na maioria das vezes não é assim. Se tem gente que trabalha de uma forma mais persuasiva, que vai lá, faz alguma coisa de forma ilegal, deve ter, tem, né? Mas assim, uma empresa que quer ser séria, né? Que quer ter uma boa, quer estar inserida no mercado, né? De uma forma que lhe dê total transparência, você tem que trabalhar com ética, e, enfim, são preceitos básicos aí para você trabalhar. Então, vai ter coisas que você vai escutar que são verdades e outras não. Então eu acho que é só você saber entender, separar quem é quem, buscar a fundo, pesquisar sobre aquele cara e aí ver o passado dele, como é que foi o trabalho com outras pessoas. Nesse caso específico que você está falando, não conheço o empresário dele, mas conheço ele, lógico, nas redes sociais, eu me amarro, vejo, também acompanho. E assim, é só buscar, ver referência do cara que trabalha com ele faz um bom trabalho com outras pessoas, como é que ele é visto no mercado. Então assim, antes de falar, né, de julgar as pessoas, vá lá e conheça o trabalho, né? Hoje em dia a internet está aí, você consegue fazer as consultas. A gente costuma falar que no futebol você está sempre muito próximo dos outros, então o futebol é meio que todo mundo meio que se conhece, então em uma ligação ou duas você já sabe quem é quem, sabe? Aí você já dá seguimento a um trabalho e tal. Então assim, o empresário, ele tá para proteger os direitos dos jogadores, né? De tá lá, a gente é praticamente como se fosse da família dele, porque a gente convive tanto. Auxiliar ele, né? Mas é uma relação profissional. Essa caminhada, né? Sim, total. A gente tá junto, auxiliando, a gente participa da elaboração dos contratos, a gente cuida da questão jurídica, a questão financeira, a contábil, de marketing, mídia, patrocínio. Então assim, a gente está auxiliando tudo na carreira deles. Mas ao mesmo tempo, a gente também trabalha em parceria com os clubes, né? Sem os clubes, como é que a gente vai fazer a intermediação? Né? Porque o nosso trabalho da nossa empresa, ele é focado em agenciar jogadores e intermediar a venda de jogadores. Então você tem que ter uma boa relação com os atletas, tem que ter uma boa relação com os clubes, com outros agentes, né? Tem muitos agentes que são nossos amigos. Você tem que ter uma boa relação com a imprensa, né? A imprensa procura muitas vezes a gente. E a gente não pode dar certas informações porque o clube pede sigilo, entendeu? Então assim, é um trabalho que requer muita ética, muito respeito às instituições, aos clubes, aos jogadores, né? Então assim, o que eu aconselho falando sobre isso é ver o passado de cada um, né? Analisar o trabalho, né, feito e para aí depois você julgar e ver de fato, né, a veracidade das coisas que estão sendo ditas, né? E esperar, porque assim também, o que aconteceu com o Luva é o quê? Que ele é um fenômeno. Sim, ele tem números espetaculares. Ele é carismático, aquilo aí é tudo natural. É assim, é o dom dele, é só deles. Tem pessoas que nascem ou não com isso. Exatamente. O que acontecia é que a gente, assim, os telespectadores que gostam muito dele, se apegam muito a ele por ele ser um cara humilde. Sim, você meio que quer proteger, né? Quer proteger, coisa ruim com ele, quer ser o empresário dele, quer saber mais. E acha que da noite pro dia ele vai estar morando numa mansão. Não, a questão foi essa.
como é que ele tem esses números espetaculares, mas ainda não está fazendo publis, não está... Sim, entendi. E ele já está começando, eu acho que ele já apareceu no Globo Esporte, cara. Então, apareceu no programa do Hulk sim, também. Aí você conheceu já Neymar, Ronaldinho Gaúcho, né? Fez uma visita ao Vasco. Isso não aconteceria lá, se não fosse empresário, né? Não, se não fosse empresário, o trabalho tem... Assim, também a internet aproxima muito as pessoas, às vezes, não estou julgando esse trabalho em si, mas assim, pode ser que também às vezes veja de forma natural. Hoje em dia ele faz uma postagem, já vi muita gente marcando o Neymar, marcando as pessoas, então às vezes até pode ser de forma natural que venha Neymar direto nele, mas geralmente não, isso é um trabalho. Então o agente vai lá, faz os contatos, né, vê a parte financeira, como é que faz. De fato, esse tipo de relação profissional eu não conheço muito, porque não é um atleta, enfim, aí é outro tipo de contrato, aí realmente eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu imagino que seja dessa maneira. Acho que tem alguma pergunta ainda, Bruno? Não. Fazer um assim para finalizar. Eu não sei se você já conquistou tudo que você queria, com certeza você deve ter alguma coisa para conquistar ainda, mas para você, qual é a sua meta, assim, tanto como empresário como para algum jogador que você gerencia, qual é a sua meta máxima? Pode ser uma, pode ser mais de uma. Você pensa vou falar assim, de forma geral, tá? Como empresa, você tem metas, você tem objetivos, sim. Né? Para alcançar e chegar. Então, quem trabalha com futebol, quem é empresário jogador de futebol, a sua meta é ter jogador aqui no Brasil, na seleção brasileira, né? Sim. Ou se você tiver algum jogador de outra nacionalidade, na seleção nacional que ele esteja, que é o maior patamar que o jogador pode chegar. Então, o sucesso dele individual, da carreira dele profissional, é diretamente proporcional ao nosso. Sim. Então, assim, a gente já conquistou muita coisa. Eu acho que na nossa escadinha aí, a única coisa que falta é ter jogador na seleção principal. Sim. Mas, como eu falei, já teve muito na base, já teve jogador jogando Champions League, tem jogador jogando atualmente Europa League, Libertadores, no Braga, né? Um zagueiro Tormena. Um jogador jogando uma Copa do Mundo. Um jogador jogando uma Copa do Mundo. Eu acho que assim, eu que acompanho seleções, né? E sempre gostei muito, sou apaixonado pela seleção brasileira, apesar dos pesares, não levando em conta a administração do CBF, esse tipo de coisa. Sou apaixonado pela seleção, independente de gestão. Então, assim, eu ver um jogador meu disputando uma Copa do Mundo, acho que você até me ajudou na resposta nesse sentido. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Ter na seleção já você vê aquela primeira convocação, já é legal, né? Então, assim, como a gente já teve muitos na base, a gente sabe, já é muito emocionante. E como eu falei, volto a falar, o sucesso da carreira deles é diretamente proporcional ao nosso. Então, eu tenho um sonho para cada jogador meu. Se eu tenho um jogador meu jogando na base de um clube aqui do estado, por exemplo, eu quero que esse cara jogue num time de maior camisa, jogue profissionalmente lá, sabe? E o cara que já é profissional num time grande aqui do Brasil, eu quero que esse cara jogue num time grande da Europa. Esse cara que está jogando na Europa, que está num time grande, eu quero que faça outras transferências. Então, assim, eu tenho um sonho para cada jogador meu. Eu acho que por isso que eu falo, eu não consigo falar de forma geral, porque eu vivo muito a vida deles, sabe, junto com eles. A gente começa num vínculo profissional e se torna amigo mesmo. Então, assim, outros empresários podem não trabalhar dessa maneira, mas a gente trabalha assim. Então, assim, o meu sonho é ver cada um ter o seu sucesso, e se todos conseguirem chegar na seleção brasileira, que é muito difícil, aí seria o ápice né? Eu teria um homem realizado. Mas eu acho que é isso. Tem um jogador jogando a Copa do Mundo que a nossa empresa, que é uma empresa jovem madura, podemos dizer, é uma empresa que com um pouco mais de 12 anos de mercado, então não é tão jovem, mas também tem 20, 30 anos. Então é normal que a gente esteja nesse patamar hoje de jogadores nas grandes ligas aí do Brasil e do mundo, mas que não muitos jogadores na seleção principal, nenhum hoje, mas que já vai chegar aí esse dia. E aí você ter jogador na seleção principal, você vai ter jogador disputando a Copa do Mundo. Teoricamente é um caminho mais fácil, né? Primeiro você tem que ter jogadores selecionáveis, depois selecionados para a seleção. E aí depois que está na seleção, são jogadores que sejam, que comecem a progredir, a ter o crescimento dentro da seleção e que vão para a Copa do Mundo. Então
é esse passo a passo. E esse processo é muito bom tá dentro, e um dia que eu tiver um jogador jogando Copa do Mundo, a gente bate um papo novamente, né? E aí eu quero ver vocês formados também, trabalhando futebol ou não, e que o canal de vocês também esteja aí bombando, e a gente faz uma nova entrevista. Aí sim, Certeza. com certeza. É isso. Última coisa, é ano de Copa. O Brasil Sim, ganha a sim. Copa esse ano. Eu acho que ganha. Eu torço pra ganhar. A seleção da França é muito forte, né? O Benzema aí. Benzema né, nunca teve tão bem. A nossa seleção tem um coletivo, né, muito bom. Sim. Você não tem, às vezes, é porque a gente é acostumado a ter sempre brasileiro sendo protagonista nos maiores. A gente ainda tem como, às vezes, muitos coadjuvantes. Você tem um Neymar ou um outro jogador que seja protagonista, né? mais protagonista, mas são vários coadjuvantes de grandes clubes aqui. Né? Você pega o nosso time, os jogadores reservas, titulares, enfim, jogando nas maiores ligas do mundo. Então, assim, eu acho que eu gosto muito do Tite. Gosto muito, acho também. o melhor treinador Somos do três Brasil. aqui, somos três. Inteligentíssimo, um cara que hoje em dia o treinador tem que, além de entender muito de futebol, da tática, de treino, né, tem que saber gerir pessoas, né? Saber gerir egos, então ele faz isso muito bem. Ele é um cara muito humano, então eu acredito nisso. Certeza. Então agora sim, acho que vai ser campeão e quero que seja campeão. Agora você tem uma França muito forte, né? Você tem uma Alemanha que é sempre favorita. Aí se a gente for ver o caminho que o Brasil pode trilhar ganhando, e as outras seleções também, a gente pode ter muitos clássicos já nas oitavas, na qual já tem Argentina, Uruguai, Espanha, não é? Então assim, poxa, o caminho é difícil. Confesso que eu estava torcendo que já na fase de grupo a gente tivesse adversários fortes. Eu queria também. Eu queria já, porque, né, pra gente já ser realmente testado. Não que não seja. Agora, vamos lá, vamos recapitular. Quem são? Suíça, Camarões e Sérvia. Camarões e Sérvia. A Sérvia é uma seleção que dá difícil. trabalho. Sim, difícil. Suíça também, Suíça deu. Mas eu tava torcendo pra gente já pegar uma pedreira A Suíça logo. eliminou a França na Europa. Exatamente. Então, assim, não tem mais bobo de futebol, né? Essa frase exatamente. clichê, mas não tem. Todo mundo trabalha muito. Principalmente em Copa do Mundo, né? A gente vê muito Copa isso. do Mundo, a gente vê sempre vê zero. Se a gente for pegar o que cada um tá falando das seleções que vão avançando, pegar hoje, né, o que cada um tá fazendo e ver no final da Copa o que cada um foi lá e colocou e destacou, vão existir zebras. Quem pensou que ia ser em segundo foi em primeiro, quem pensou que ia ser em primeiro nem se classificou. Passou, exatamente. Então, assim, vai ser legal. E vai ser diferente por ser uma Copa no final do ano, né? A gente não, assim, eu nunca peguei, não lembro, acho que nunca teve, acho que é sempre no meio do ano. Sim. Então vai ser legal, vai ser muito legal essa Copa. Vamos torcer pro Brasil. Torcer pra ganhar, né? Torcer sempre. É o Hexa vence. É o Hexa. Só pra falar de seleção, eu vi, né? Eu em 94 vi o primeiro título meu no Brasil, eu tinha 9 anos, vocês não eram nem nascidos, né? E vi em 2002, né? Em 2002, alguém? Era 2002? Nasci em 2003. Eu nasci em 2003, cara. Então vocês nem bebezinho vocês viram. Então, assim, eu peguei uma geração vice-campeã do mundo em 98, campeã em 94, 2002 campeã de novo, 2006 aquela baita seleção que caiu para a França, mas assim, a minha geração é mal acostumada, que a gente é acostumada a títulos, né? Então tomara que agora vocês sejam contemplados também com isso, a geração de vocês. E a gente, quero demais. Vai ser bom demais. Bom, é isso, né? É isso. Muito obrigado aí para quem assistiu. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado essa entrevista, tá? Gosto muito de falar de futebol e foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Legal. Valeu, Vitão. Valeu, Luqueta. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Gente. Tchau. Valeu. Falou.